Bom dia, Sheila. Bom dia, Ana. Minhas queridas amigas, que alegria ter vocês. Ana, tu tem que virar só um pouquinho o teu celular. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade, Ju. Eu sou Ana Cristina, eu sou farmacêutica, trabalho na UNO Chapecó há 16 anos na área de ciências da saúde, né? Hoje Escola de Saúde, e também, junto com a Sheila, então, estamos iniciando esse processo de consultoria em saúde, né? Com a nossa empresa que vamos apresentar hoje. Sou mãe do Otávio e do Luiz e moro em Chapecó também há 17 anos. Que legal, seja muito bem-vinda à Família 6 e 6. É assim que a gente se nomina aqui, né, pessoal? Família 6 e 6. Sheila, seja muito bem-vinda. Se apresenta. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou Sheila, sou farmacêutica de formação, também trabalho, né, junto com a Ana na universidade, na UNO Chapecó, na área da saúde, né? Estou em Chapecó há 17, 18 anos, né? Vim do sul de Santa Catarina, vim para trabalhar na universidade e aqui estou, né? E é onde nós nos conhecemos, né, Ju, Ana, na instituição, na UNO Chapecó. Nossa, muitos anos de no Chapecó, né? Gratidão a todos a todas as experiências e as amizades que a Uno Chapecó nos trouxe, né? E para vocês que vocês ainda trabalham lá, mas eu na época, né, eu já saí há tantos anos, mas muita gratidão a toda a experiência e as amizades. Não tem como não lembrar da Uno Chapecó, a gente aqui juntas, né? É uma grande instituição de ensino, uma instituição que é referência. Então, eu me alegro muito com todos. Meninas, e que alegria, né? Que alegria a gente se encontrar depois de tanto tempo. Voltamos a olhar junto, a trabalharmos juntas, né? Para vocês que já têm um trabalho, que já têm uma profissão, que já são professoras universitárias, que já têm sucesso. E aí, aquela coisa assim, o bichinho, né, do empreendedorismo, o bichinho de dizer assim, tá, mas e o plano B, né? Será que eu posso ter um plano B? Olha, chegou mais uma professora universitária aqui, a Melissa, que também é uma águia, assim como vocês. Essa coisa assim, tá, o que mais que eu posso fazer, né? Como que eu posso fazer ambas as coisas? E diante disso, desses sonhos, vocês buscaram, então, a mentoria de carreira, né? Só que uma mentoria de carreira que a gente fez em formato individual e em dupla. Né, para que eu pudesse olhar. Então, eu quero que vocês convidar vocês para falar um pouquinho sobre esse sonho, sobre essa decisão de fazer a mentoria de carreira, assim, como é que foi o start? Tipo, qual será que é o momento? Porque as pessoas que estão aqui nos ouvindo, muitas vezes, será que é o meu momento de olhar para o plano B, de começar a construir um projeto, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Bom, eu acredito que essa pandemia, principalmente, né, nos fez ter novos olhares, nos trouxe novos desafios, né? Inclusive nesta questão da docência, né? O trabalho de forma remota, né? Os desafios em relação até carga horária dentro da instituição, que a gente entende todo esse contexto. Então, e também é um momento que nós começamos a observar, eu e a Ana também, como todos eu acredito, né? O adoecimento também da sociedade, né, das pessoas em geral, essa questão muito forte, né, da saúde mental, e pensamos de que forma, ao mesmo tempo, nós podemos trabalhar com isso, que é uma coisa que a gente tem afinidade, né, um olhar farmacêutico, um olhar do cuidado farmacêutico, também voltado à saúde mental, a questão da medicalização, que também é um outro processo que está aumentando, né, e que aumentou neste período. Então, de que forma a gente pode trabalhar com isso, né, que é algo que nós gostamos, que nos dá prazer, mas, ao mesmo tempo, ser um plano B para a nossa vida, né? Foi a partir daí que nós nos deparamos, ok, a gente quer um plano B, a gente quer fazer, mas de que forma? Porque né, falando, quanto tempo eu sou docente, então, como que eu faço isso? Como que a gente faz, né? Depois eu e Ana, como que nós vamos para um plano B se a gente não sabe, não tem conhecimento para estruturar, né, uma empresa? Foi onde nós decidimos, já conhecendo a Ju, já tínhamos feito outros trabalhos, né,
com a Ju no Instituto IO, como eu de coach, de constelação, né? Nós viemos, né, deste processo que foi um processo que nos ajudou muito. Então, nesse sentido, decidimos procurar uma mentoria. Conta aí, Ana, continua. Que agora elas têm que aprender a trabalhar juntas, né? Assim, uma faz, outra. Então, realmente, né, nós nos conhecemos há muito tempo, tanto a Ju quanto a Sheila, né? A Ju participou do meu processo seletivo na UNO e a Sheila temos trabalhado juntas desde a farmácia escola, né? Nossa. E o que a gente percebeu, assim, esse contexto de desafios, vindo de um processo de busca pessoal também, de autoconhecimento, né, desse movimento da constelação. Eu também participei do curso Leis da Vida, né, acho que foi a primeira a me inscrever da primeira turma. Então, a gente foi Foi a que consolidou o nosso processo, né? Sim, verdade. E aí a gente foi conversando e pensando. Muitas vezes, num contexto de desafio, a gente também pode se desafiar, né? E a ideia do cuidado, ela sempre esteve muito presente nas nossas ações docentes, né? Tanto a prof. Sheila quanto eu temos sempre esse olhar para o cuidado na sua amplitude. E aí nós fomos pensando como nós poderíamos, né, trazer um aspecto mais humanizado a esse processo, né, de saúde mental, a preocupação com esse uso excessivo de medicamentos, que se ampliou também nesse contexto de pandemia, né? Essas questões do sofrimento humano. E aí, mesmo no contexto de pandemia, eu também fiz uma busca que foi uma pós em psicologia positiva, né? Então, essa busca, assim, é justamente como que talvez a gente pode oferecer outras estratégias de cuidado, né? Para as empresas, para os espaços onde a consultoria vai chegar. Então, apesar dos desafios, a gente está bastante animado e foi interessante, né, Ju? Porque essa ajuda da consultoria, da mentoria para estruturar todo o processo, para que a gente também perdesse esse medo, essa insegurança, né? Porque num contexto de pandemia, empreender é algo desafiador, mas também foi algo que nos trouxe esperança, porque ter um projeto novo nesse contexto é algo que faz com que a gente também não perca, né, de vista, assim, que novas possibilidades e outros dias com mais esperança, assim, estejam a caminho, né? Eu acho que isso foi bem fundamental também nesse contexto. Ai, que legal. E eu lembro que uma das sessões que a gente fez, né, foi a de cruzar os valores, né, de checar se os valores de vocês estavam condizentes, né? Porque sim, eu até quero. Vocês são amigas há muito tempo, né? Então, essa amizade que surgiu, mas não é só ser amigo para ser sócio, né? Então, onde nós olhamos e cruzamos os valores de vocês, né? Aquela dinâmica de valores. Será que o que a Sheila, o que é importante para a Sheila é importante para a Ana? Porque antes de formatar uma sociedade, e às vezes eu vejo que as pessoas fazem sociedade só porque se conhecem ou porque acham que vai dar certo, mas não, tem todo um contexto de valores, tem toda uma complementação que uma pessoa é para outra, né? Então a sociedade, ela tem esse desafio de para ela ter solidez, né? Para ela se expandir a longo prazo, né? E aí, nossa, nesse projeto todo, nasceu uma empresa linda, uma empresa que tem missão, visão, valores, e eu quero que vocês contem. Agora não sei quem que vai contar, né? Porque a gente não ensaiou. A gente não ensaia nada aqui na Família 6 e 6, é tudo ao vivo mesmo, né? Deixa eu só ler aqui, a Melissa fala: nós professores devemos ser mais ousados e atrevidos em tudo que é novo para nos sentirmos para sermos atrativos para os alunos neste novo mundo. É verdade, Melissa, porque ainda os alunos, eles se espelham, eles projetam nos professores as expectativas. Então, o professor, quando ele faz um movimento, ele também faz um movimento para inspirar os alunos. Adorei essa visão tua, Melissa, essa contribuição sua. E aí, meninas, então assim, que empresa que nasceu, como é que ela é e como ela pode ajudar a sociedade? Que aqui nós temos empresas, nós temos profissionais. Quem que vai começar contando um pouquinho? Bom, a nossa empresa, então, ela se chama Amplicare.
Gestão em saúde, né? E esse movimento, então, ele está relacionado a esse cuidado ampliado, né? Qual seria a nossa principal missão? Justamente contribuir para essa qualificação com foco no cuidado mais humanizado em saúde, né? Tanto eu quanto a Prof. Sheila participamos, já que estamos há tanto tempo e participamos em vários projetos junto ao Sistema Único de Saúde do município, né? Um dos projetos que nós fizemos foi o projeto de humanização, junto às unidades de saúde. Então, nós temos uma política de humanização, né, que não está restrita ao Sistema Único, mas que nesse contexto de pandemia a gente observa que ela também precisa ser retomada, né, porque tanto os usuários quanto profissionais do sistema estão também adoecidos nesse processo, né, com todas essas buscas, com toda essa dinâmica de luto não vivenciada. E a nossa visão é justamente ser uma empresa que se destaca nesse processo de humanização relacionado ao cuidado, né? E quando você falou dos valores, foi muito interessante aquela dinâmica, né, Ju? Porque praticamente todos os valores se complementavam. Então, a gente até trouxe esses valores como sendo os da Amplicare, né? Ética, empatia, cuidado, respeito, conhecimento, bem-estar e humanização, né? E foi esse movimento que foi nos ajudando a buscar essas estratégias. Então, nasce assim a Amplicare com esse foco, né, no cuidado e na humanização. Sheila, conta aqui para nós, assim, quem pode contratar, como é que funciona, os serviços de consultoria, de palestras, porque, assim, o que nós estamos visualizando? Que o Covid, ele trouxe N desafios, mas que nós temos agora todo esse cuidado, né, e cada vez mais as redes de farmácia cresceram, né, então o que a gente vê agora é uma farmácia nova em cada esquina, né, entre aspas, assim, né, novas farmácias, a medicalização aumentando um monte. Então, assim, como que a Amplicare pode apoiar as pessoas, as empresas, as pessoas, os profissionais de saúde, assim, para que o pessoal entenda como é o serviço de vocês? Então, o nosso olhar, né, o olhar da Amplicare, é para todas as empresas, né? Independente se farmácia ou qualquer outra empresa, instituições, né? Instituições públicas, instituições privadas, porque o nosso olhar, né? Ainda que farmacêuticas de formação, né? Esse olhar do cuidado, como a Ana trouxe muito bem. Então, nesse olhar, nós queremos trabalhar com cuidado farmacêutico, né? Então, mais voltado para as áreas de farmácia, seja em instituições também para os farmacêuticos, esse olhar de cuidado farmacêutico, esse olhar do atendimento também, né? De excelência em farmácias, principalmente farmácias de dispensação, porque é este também o foco no atendimento. O que as pessoas querem? Serem olhadas, serem cuidadas também, né? Então, nessa questão do atendimento, né, com olhar no cuidado, também cursos, né, na área de saúde mental, medicalização, palestras, né, cursos mais na área de saúde mental, uso de psicotrópicos, palestras, né, trabalhando com essa questão de saúde mental, medicalização, riscos de automedicação, o olhar para as forças e virtudes de caráter também, práticas colaborativas, humanização. Então, a ideia maior é trabalhar com consultoria na área de farmácia e cursos, palestras padronizadas, né? Com ênfase, então, nessa questão de desenvolvimento pessoal, práticas colaborativas, trabalho interprofissional, humanização, atendimento, né? Este é o nosso foco, mas sempre olhando para a questão do cuidado e da humanização. Pessoal, muito importante que a gente, que vocês estão aqui com a gente, e a Sheila estava falando para nós sobre a importância dessa atenção farmacêutica, né? Desse cuidado, dessa humanização.
eu quero tocar num ponto para o pessoal que está aqui nos acompanhando sobre a automedicação e também para as pessoas que têm sofrimento no trabalho, sabe, o adoecimento mental, que muitas vezes não dão um valor a esse sofrimento e daqui a pouco estão se automedicando e isso vai ter um impacto futuro, né? O que é esse impacto futuro? Que é o momento que eu vou me medicando, quais são as consequências? Então, será que vocês podem trazer uma casinha para nós sobre a contribuição com relação à automedicação? O que acontece quando as pessoas escolhem se automedicar e não a olhar para os seus conflitos? Esse é um desafio, né? Porque hoje, quando a gente trabalha em sala, ou mesmo nos cursos, a gente costuma brincar que as pessoas dizem que os mitos não existem mais, né? Mas nós ainda buscamos no medicamento uma solução mágica, né? Como se o medicamento resolvesse todos os problemas, né? Então, estou com dor de cabeça, vou lá, tomo um remedinho, né? Preciso estar bem no trabalho. E essa automedicação, muitas vezes, ela faz com que a gente mascare alguns sintomas de doenças, né? Que acabam depois sendo mais preocupantes o seu diagnóstico. E essa falsa sensação de que você vai ter uma melhora, muitas vezes, faz com que a gente não busque outras formas e estratégias de cuidado, né? E só para ter uma ideia, quase 30% dos casos de intoxicação no Brasil são por uso de medicamentos, né? Nossa! Então, as nossas farmacinhas caseiras, né? Onde vão ficando os medicamentos, todo esse processo que nós fazemos de orientação também, né? Em relação ao uso de determinados medicamentos e esse cuidado, porque a gente vai mascarando tanto questões físicas e emocionais, né, Ju? Porque também buscar se conhecer, trabalhar os aspectos que causam dor, né? Então, essas feridas que vão sendo abertas para serem cicatrizadas, muitas vezes é mais difícil trabalhar a mudança dos hábitos, né, do que medicalizar. Então, infelizmente, nós temos a cultura, né, da medicalização. E, nesse contexto, esse índice bem preocupante mesmo de intoxicação relacionado ao uso de medicamentos no Brasil, né? E como um todo, né? Tem algum celular dando retorno. Agora a gente voltou no YouTube, meninas. Isso. Aqui, gente, quem sabe, a gente vai tudo no ao vivo, né? É uma coisa. Olha só, o que eu vejo, né? Que as empresas, enquanto políticas de recursos humanos, podem levar mais a conscientização, né? Agora a gente falando aqui do papel que as empresas têm na saúde do trabalhador, né? Eu mesmo tenho mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. E, claro, né, eu continuo trabalhando com recursos humanos, porque eu já tenho uma empresa, nós temos colaboradores, nós temos parceiros. Então, o quanto a gente tem esse desafio de conscientizar, porque a automedicação vai ter uma consequência no futuro muitas vezes também as pessoas tomam, às vezes elas se automedicam, né? Tem aqui a Kelly que fala, aprendi que posso ver como para que você está mal, é um convite para que você está mal, é um convite para você olhar para dentro, né? O paracetamol, ela fez a Kelly é uma contadora de histórias, então ela fez uma analogia aqui. Então, assim, o quanto as empresas são responsáveis pela questão da medicação, de consciência do trabalhador, as empresas estão passando por um movimento onde os trabalhadores estão ficando em casa, né? Então, mudou a forma de trabalho, muitas pessoas perderam colegas de trabalho e a automedicação, ela está surgindo com tudo. Então, quando vocês desenvolvem esse trabalho mais humanizado, de olhar para as pessoas e ajudar com que elas compreendam o contexto interno, né? Compreendam o para quê, porque o medicamento ele é muito importante, mas na dose adequada, do formato adequado, na medida adequada, né? Eu vejo a minha mãe, vou entregar ela aqui na live para vocês, e ela está aqui na live, e às vezes ela faz aquele movimento assim de dar uma economizadinha no remédio, hoje toma mas eu acredito que não é só ela, né? Hoje toma amanhã vamos dar uma economizada, não vamos tomar, como lidar com isso, né? O quanto a dose do medicamento é importante, e o quanto a consciência de que nós fazemos a relação com o medicamento, né? Nós estamos nos relacionando com o medicamento está a serviço, né?
Então, ele não pode nem ser exagerado e nem ser menor do que o necessário, né? É um outro trabalho, né, que nós também, a nossa empresa também tem esse olhar, nós enquanto farmacêuticas, né, estar auxiliando as pessoas no uso do medicamento, seja de forma individual, seja de forma coletiva, né? Ao mesmo tempo que nós temos a automedicação, né, a questão da saúde mental, mas também nós temos muitas pessoas que são polimedicadas. Então, a polimedicação hoje, né, principalmente nos idosos, as pessoas mais velhas com a questão realmente de fisiológica, de problemas de saúde, né, que muitas vezes surgem com a questão do envelhecimento, faz com que as pessoas usem muitos medicamentos, que são medicamentos, como você bem disse, né, Ju, necessários, importantes para a qualidade de vida, né, para a manutenção do seu bem-estar. E nós temos também implicado com os medicamentos, muitas vezes, a questão de interação, de reação adversa, de falta de adesão ao tratamento, principalmente, né? Então, a empresa também vem com esse trabalho, né, de acompanhamento dessas pessoas, né, acompanhamento no uso do medicamento, orientação em relação ao uso do medicamento. Então, é um outro trabalho. E aqui, né, gente, quando a gente pensa e eu me vendo, né, eu disse que depois, eu aprendo tanto com os meus mentorados, gente, aprendo tanto, o quanto, e eu sou psicóloga de graduação e tenho percebido quantas pessoas estão usando mais medicamentos para a questão de adoecimento, depressão, estresse, burnout, ansiedade, né, então também tem um projeto aí pela empresa de vocês, que é de preparar os psicólogos, né? Ou não só os psicólogos, agora não sei como é que está no final, mas os profissionais, para ajudar esses profissionais realmente a compreender isso que tu trouxeste, né, Sheila, que são os efeitos adversos, né? Então, quando nós profissionais começamos a atender as pessoas e as pessoas têm muito medo de tomar remédio, de tomar medicação. Por quê? Porque elas não por causa dos efeitos realmente, né? Mas em alguns momentos o burnout, a depressão, a ansiedade, elas exigem medicação, né? Para ser associado ao tratamento psicoterápico, né? Então, vamos falar um pouquinho desse projeto para os profissionais? Sim, Ju, então, a gente trabalha, né, há algum tempo, eu na UNO também sou professora do curso de psicologia, então a gente trabalha essa questão dos psicofármacos, né, e tanto eu quanto a prof. Sheila, a gente tem um olhar, assim, da interprofissionalidade, né, eu imagino que apesar de cada profissão hoje ter uma característica que a constitui tecnicamente, a gente não consegue mais trabalhar sem ser em redes ou em equipes, né? Então, quem ganha com isso? O usuário dos nossos serviços, né? Porque a gente qualifica, a gente trabalha com um olhar no cuidado integral e esse usuário, então, ele sai com muito mais possibilidades de melhorar a própria qualidade de vida. Então, a ideia de trabalhar com psicólogos é justamente essa, né? Nós temos hoje pouquíssimas pessoas que buscam terapia e que não estejam usando algum tipo de medicamento, né? E como a gente falou, os medicamentos em saúde mental, eles são super importantes nesse processo, né, de reabilitação, mas eles não são a única alternativa. Então, a ideia também é que os psicólogos, quem trabalha, né, com as terapias, percebam o quanto o uso do medicamento ele está sendo benéfico, ou muitas vezes trazendo, infelizmente, né, efeitos adversos, interações que podem estar trazendo pior qualidade de vida, né? Então, a ideia também é que a busca pela terapia, ela é super importante na complementação dessa melhora, né? Então, a ideia do curso, das atividades em relação à psicologia é justamente, né, o conhecimento sobre os diferentes medicamentos, antidepressivos, ansiolíticos, né? Os efeitos adversos, as interações e como a gente pode, enquanto equipe de saúde, enquanto profissionais, colaborar, né, nesse sentido, para que a terapia
integrada tenha o benefício que o paciente merece, porque muitas vezes, se ele começa a ter efeitos significativos, ele abandona o tratamento, né? E aí ele também pode ter uma recaída, ele pode entrar em uma crise de ansiedade, por exemplo, maior. Então, tudo isso acaba também desmotivando a pessoa, né? Que buscou, porque às vezes quer aquela melhora rápida, né? E em saúde mental a gente sabe que não é bem assim, né? Que a gente tem que ter também um pouquinho mais de paciência nesse contexto. Não, e com certeza, eu como psicóloga, né, falo como psicóloga formada, né, graduada em psicologia, o que a gente percebe, né, que nós não conhecemos a medicação, então muitas vezes, e o curso ele vem para suprir esse lugar, para criar esse lugar seguro, para que nós, profissionais da psicologia, tenhamos com quem discutir isso, né, porque não é discutir o caso do paciente, mas é um lugar seguro para a gente discutir sobre essa medicalização, porque muitas e muitas vezes a gente está em um processo terapêutico, está conduzindo o paciente e ele entra com a medicação e nós ficamos junto com o paciente também perdidos, né? Por quê? Porque não é a psicologia, ela tem lá a disciplina de psicofármaco, né? Mas ela é uma disciplina que, entre você estudar isso e você ver depois na prática os seus clientes com as reações, né? Então, essa ideia do curso, ela vem para complementar, assim, e realmente trazer segurança aos profissionais da psicologia, né? Ter esse suporte todo e esse curso organizado e criado por vocês, né? Muito legal. Esse curso, ele tá saindo da forma, eu acho, né? Como é que tá isso? Uma olhou para a outra. Então, como nós não ensaiamos, né? Nós nos entendemos, é interessante, olhar, né? Essa questão da amizade que a gente se entende no olhar, né? Nesse sentido. Então, nós estamos fazendo esse curso, né? E eu não sei se está dando retorno, se é o meu. Não, acho que está bom. Tá. Nós estamos, sim, com o curso quase saindo da forma, né? Porque nós vamos ser bem sinceras, né, nesse sentido. A ideia do curso surgiu como um olhar inicialmente presencial, que é o nosso olhar, o meu e da Profiana, né? Trabalhar de forma presencial. Mas com essa pandemia, né, nós começamos a olhar a possibilidade de fazer um curso de forma remota. Começamos a estruturar o curso, né? Não concluímos, né? Falta muito pouco, mas com esse modelo, né, remoto, a gente trabalha diariamente dessa forma, nós acabamos parando, né? Desculpa, eu estou com um retorno aqui. Vocês me ouvem bem? Sim, Sheila. Então, nós não chegamos a concluí-lo, né? Falta pouca coisa, mas não chegamos a concluí-lo, porque nós começamos a pensar que trabalhar de forma presencial é melhor. Né? Nós estamos com saudade do presencial, né? Eu acredito que seja, né, também algo que a gente está trabalhou na mentoria, né? Esse nosso, eu não digo bloqueio, mas essa dificuldade de trabalhar de forma remota algumas questões. Que esse é o desafio de todas as profissões, né? Tem algumas coisas assim, tá, como é que eu vou para o online? E outra coisa, né, gente? Nós estamos com muita saudade do físico, né? Nós profissionais, porque assim, o online ele tomou 100%, né? Então nós temos que achar esse equilíbrio entre uma parte do online e uma parte do físico, né? Então a gente sente essa falta do físico, né? Né, Ju, e assim, quando a gente fala em psicoativos, medicamentos psicotrópicos, a gente também precisa ter essa lembrança que são medicamentos prescritos, né? Que trazem vários efeitos. Então, esse cuidado também de como essas informações vão chegar. Então, a gente está fazendo, assim, um piloto, né, com alguns colegas psicólogos, para a gente também pensar, a partir da prática profissional, o que seria interessante esse curso, porque uma coisa é o nosso olhar como farmacêutico, imaginando um curso a partir
né, dos medicamentos, da utilização. Outra coisa é a vida real, né, aquilo que vem, a necessidade que vem da prática. Mas a gente quer fazer esse modelo presencial até antes do final do ano, obviamente, né, talvez com um número menor de pessoas inicialmente, levando em consideração todos os cuidados ainda que nós precisamos ter nesse contexto de pandemia, né? Porque a troca, ela também é mais interessante nesse processo, e esse é um cuidado que a gente tem. Então, determinados temas a gente consegue fazer, né, de modelos remotos ou virtuais, mas algumas coisas a gente considera também, até pela ética e pelo próprio cuidado, né, a necessidade de fazer presencial para que a gente também, né, crie esse vínculo, essa troca que é tão importante, também mantendo essa questão ética em relação aos pacientes, né, e a utilização de medicamentos. Então, é essa a nossa ideia nesse momento também em relação a esse curso mais especificamente. Quanta coisa que é possível fazer, né, com o cuidado à saúde, com a humanização da saúde como um todo, né? Então, desde palestras para as empresas como um contexto geral, para as áreas de saúde, cuidando de quem cuida, né? Porque também os nossos profissionais de saúde, eles estão vindo de uma sobrecarga de trabalho grandiosa, né? Estão vindo, não, eles ainda continuam, né, com uma sobrecarga imensa de trabalho. Então, é esse olhar para a saúde, esse olhar humanizado que vocês trazem e que vocês têm muitos anos de experiência, né? E dizer assim que eu acho que a maior contribuição é ser vocês, né? O quanto vocês são contribuição na vida das pessoas, o quanto vocês têm conhecimento, e eu já vi vocês contribuindo em muitos lugares, né? Então, e na Amplicare mais ainda, né? Que vai ser essa contribuição. Então, gente, quem quiser saber um pouco mais, quem quiser levar palestras, quem quiser levar orientações para a sua empresa, se você é um profissional de saúde, para a sua unidade, para o seu espaço, as prefeituras também podem olhar para esse serviço, né? Que, então, nas diversas áreas que a gente tem em uma prefeitura, né? Porque não é um serviço exclusivo e fechado para as pessoas da área de saúde, né? Qualquer área pode utilizar, né? Por exemplo, uma área de assistência social, né? Outras áreas também podem olhar para a saúde. O que nós estamos iniciando agora é a conversa também com as prefeituras, e como você bem trouxe, né, Ju? Não só a saúde, por mais que a gente venha da saúde, a gente faça esse olhar, mas assim, saúde, assistência social, educação, né? Qualquer área, né? É um trabalho, quando a gente fala de cuidado, de humanização, a gente não fala somente na saúde, mas para ter saúde, né? Ter uma qualidade. Saúde. Exatamente, para ter saúde, esse olhar ampliado em relação à saúde. É isso que a gente busca, é isso que a gente trabalha, né? Então, qualquer empresa, qualquer setor, né? Qualquer área, a gente pode levar uma contribuição. Compartilhar experiências, podemos dizer assim, que é um momento rico de compartilhar experiências, de trocas, né? A ideia não é, nessas palestras, nessas falas, não é um monólogo, mas é um momento, sim, de interação, eu sempre digo, de criar uma rede, muitas vezes, né? De fazer as pessoas se olharem, muitas vezes olhar para quem está ao seu lado e pensar, né? Poxa, eu passo mais tempo, muitas vezes, no trabalho com esta pessoa que está ao meu lado do que com a minha família, né? Então, é o cuidado do outro também, né? Que está comigo. Que legal. Gente, para a gente fechar, Sheila, vamos colocar a nossa amiga aqui na Berlinda, né? Vamos falar com a nossa escritora, né? Então, Ana, isso não tem, né? Nasceu aí um sonho, um projeto teu, que é o Livros. Não sei se você pode mostrar para o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. E falar um pouquinho desse livro. Vai ter que mostrar primeiro. Mostra no celular. Isso, aqui no celular tá ótimo, no Instagram também. Ok. Conta um pouquinho como é que esse livro surgiu e fala um pouquinho da história. Bom, então, o ano de 2020, especialmente, ele foi bastante desafiador, né? Nós, como docentes, nosso modelo de trabalho, ele acabou ficando completamente remoto. Eu sou
uma professora que tinha contato com quase 500 estudantes por semana, porque eu dou aula em 8 cursos, mais após, né? Então, foi um desafio pensar como eu poderia contribuir também com os estudantes nesse modelo, né? Onde a troca acaba sendo menor, onde havia tantas incertezas e a gente teve que também aprender juntos tantas coisas. Então, eu comecei a escrever, sempre gostei muito de poesia, e acho que esse contexto de isolamento me estimulou. E eu comecei a compartilhar as poesias durante as aulas, as poesias que eu escrevia. E aí os alunos falaram, prof, mas suas palavras são tão inspiradoras, por que você não escreve um livro? Falei, não, gente, eu acho que isso não... Mas aí a ideia começou a nascer, né? E aí eu tenho uma amiga, a Giza, querida, que trabalha, né, com essa parte de marketing e tudo, e aí a ideia foi nascendo, as poesias foram vindo, consegui uma parceria para a gente fazer algo que ficou, assim, bastante delicado também para transmitir a mensagem, as imagens do livro, e aí a gente acabou lançando, então, no dia 5 de junho, o livro Pílulas de Humanidade, né? Que traz um pouquinho esse momento, essa reflexão, né? Algumas palavras justamente para nos auxiliar a passar. Então, inicialmente, as palavras eram para mim mesma, né? Para que eu conseguisse passar por esse contexto também. E aí elas foram sendo compartilhadas e o livro nasceu dessa ideia. Então, né? Foi um resultado desse contexto de pandemia. Que legal. E dá para a gente fechar com uma pílula aqui, né? Então eu quero agradecer a Sheila, agradecer a Ana, dizer para vocês que eu estou muito feliz com o projeto de vocês e que agora é mãos da massa mesmo, né? Quando a gente tem um projeto, quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem um produto, é sair e mostrar mais o nosso trabalho para o mundo, né? A energia de vocês, a energia do cuidado, a energia da humanização é o que marca vocês, né? Acho que esse é o grande propósito, assim, de vocês cuidarem das pessoas, né? Olhar esse olhar humanizado, né? Onde é muito mais do que um cliente, um paciente, é um ser humano que está em contato, né, com algo que está em conflito, né? Porque quando a gente busca uma saúde, a gente está falando da saúde física, emocional, da saúde mental, né? Então, olhar para todas essas diversidades que tem, e a saúde é um pilar, é um dos grandes pilares que nos movem, né? Porque com saúde a gente faz qualquer coisa, né? Com saúde a gente fica imparável, né? E é tão legal ver vocês trabalhando com esse projeto. Então, eu me alegro muito com vocês, sou muito grata. E aí, eu vou deixar a Sheila se despedir também, e a Ana depois para fechar, então, a nossa live. Hoje ela vai fechar. Então, primeiro, gente, primeiro agradecer esse momento, né? Nós podemos estar compartilhando um pouquinho também da nossa empresa, né? Conversando com todos. E é importante, né, que a gente compreenda que qualquer alerta que nós tivermos, a gente não precisa sofrer, né? Eu acho que isso que as pessoas talvez tenham que buscar compreender, e talvez é isso que nós também pretendemos levar, que as pessoas não precisam sofrer, que elas têm possibilidade de fazer outras buscas em sua vida, né? Então, é esse olhar para o outro, para si mesmo, o olhar do autoconhecimento, né? O olhar para o medicamento como algo que é importante, é necessário, mas deve ser feito com cuidado. Verdade. Mas, gente, e tem Instagram, né? A empresa tem Instagram, né? Tem. Profiana? Sim, o Instagram é Amplicare Saúde. Ah, que legal. Bom, Ju, eu queria também agradecer a oportunidade, e tem um livro do Capra muito legal, que é a Visão Sistêmica da Vida, e que ele trouxe uma versão de saúde como algo subjetivo, né? O que é prioridade para mim? E o nosso conceito de saúde, apesar da gente ter um da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, é um pouco isso. O que eu entendo por saúde, né? Sabendo que saúde é algo precioso. Se eu estou bem, eu consigo colaborar, eu consigo contribuir. Se não, eu também tenho essa dificuldade, né? Então, às vezes é importante a gente elencar prioridades como um bem de saúde, inclusive, né?
Então, como a gente falou de trabalho, tem várias pílulas, mas a pedido da Ju também, que já ganhou o livro, né? Já que ela foi nossa Já li mentora, todinho. e é também nossa amiga de longa data, a gente vai finalizar com algo sobre o trabalho, né? Então, uma pequena reflexão. Todas as profissões acontecem em sua plenitude quando há amor que as conduza. Então, que a gente consiga encontrar, né, na profissão, no plano B que a gente procura, essa inspiração e esse amor que nos conduzem a seguir também, né, colaborando para a vida. Obrigada. Obrigada. Uma semana iluminada, que você possa atingir os teus sonhos, buscar e ter a coragem que você precisa ter para fazer diferente, né? Todos nós podemos fazer diferente, buscando ser 1% melhor hoje do que fomos ontem, amanhã 1% melhor do que somos hoje, e assim a gente segue, se melhorando em cada dia, em cada processo. Sheila, Ana, maravilhosamente começar a semana com vocês. Muito obrigada. Tudo de bom, gente. Encerramos por aqui.